O senhor fala sempre da importância da formação cultural para o estudo da filosofia. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a obra História Universal de Cesare Cantù. É recomendável? Bom, essa é uma obra de gênio, porque o sujeito escreveu isso quando ele estava na cadeia, ele não tinha um documento para consultar e a memória do cara é um absurdo. Mas justamente por isso, eu não acho que seja recomendável como fonte historiográfica. Tem erros ali. Né? O cara, às vezes, falha a memória do cara. História universal é um gênero que, na verdade, não existe, porque não há história universal. Né? Se a civilização não tiver um contato nenhum entre si, não há uma continuidade da história universal. A história universal é uma doutrina, uma ideia que os caras fizeram. Suponhamos que a história do gênero humano pudesse ser contada como se fosse uma história, e não várias histórias inconexas. E daí tentamos montar isso aí. Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Mas, nesse sentido, nenhuma história universal é digna de confiança. É isso. Enquanto história unitária, enquanto interpretação de conjunto da existência humana sobre a Terra. Mas, como simples justaposição de histórias que não tem nada a ver uma com a outra, e que só se juntam na cabeça do historiador e na cabeça do leitor, portanto, né, eu recomendaria muito mais a história do Will Durant, que tem uma tradução brasileira muitíssimo boa. A história da civilização do Will Durant é muito boa. Mas existe uma série de livros sobre períodos específicos, ou sobre problemas históricos específicos, que eu sempre vou recomendar. Tá certo? E que, numa outra etapa, vocês poderão... É melhor ler os livros de história, depois de você ter lido bastante ficção, e de você ter afinado esta coisa da testemunha fidedigna, né? Porque se você fez isso e depois você lê certos livros de história, mesmo que eles tenham erros de fato, como todo livro de história tem, porque a pesquisa está sempre continuando, e quando você pensa que as coisas eram de um jeito, depois você descobre que eram de outro, você verá alguns livros onde a vivência de realidade é uma coisa absolutamente extraordinária. Tá certo? Mas já é uma realidade vivida no equilíbrio tensional entre dois elementos. A imaginação que compõe as formas, que sintetiza e compõe as formas, e a documentação que fornece, vamos dizer, os fatos. Essas duas coisas nunca encaixam perfeitamente. Quer dizer, a documentação não vai lhe dar a história inteira, você sempre vai ter que emendar com a imaginação. E, às vezes, o mesmo conjunto de documentos pode gerar montagens muito diferentes. Então o historiador vive sempre nesta tensão. Quer dizer, ele tem que contar da história como se fosse uma narrativa, né? E ele tem que compor os pedaços, ele tem que entender o que aconteceu. E isso que ele entendeu tem que formar na mente dele uma imagem unitária para que ele possa escrever o livro. Mas, por outro lado, os elementos de documentação que ele tem são sempre fragmentários. Não é isso? Mas tem algumas obras de história que eu farei questão que vocês leiam. Tem especialmente duas que eu aprecio muito, que é O Outono da Idade Média, de Jan Huizinga. Talvez o melhor livro breve de história que alguém tenha escrito sobre alguma coisa. E As Origens da França Contemporânea, de Hippolyte Taine, que é uma história da Revolução Francesa. Eu acho assim, essas duas coisas elas são de um realismo assim, absolutamente incrível, que é o que mais interessa em história, né? Mas a prática da leitura da ficção vai ajudar muito nisso.